Olá pessoas, e aí? Tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre o reino animal, ok? Hoje falaremos sobre o filo chamado de moluscos, um filo que tem algumas características específicas, como corpo mole, tá? E a presença também de conchas. Muitas vezes as conchas elas se apresentam aí na forma externa, mas também podemos encontrar as conchas aí também de forma interna em alguns organismos, e vamos falar sobre isso também, beleza? Então, quem são, professores, os representantes desse filo? Então, nesse filo nós vamos encontrar as conchas, nós vamos encontrar as cibas, nós vamos encontrar as lulas, nós vamos encontrar os caramujos, ok? Vamos lá. Molúsculos. Molúsculos são animais de corpo mole, como eu tinha falado, geralmente envoltos por uma concha. Geralmente, mas não todos são envoltos por uma concha. Então, a concha é presente em ostras, mariscos, em caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha ela é interna. E em outros, como no caso do polvo, a gente encontra a ausência também dessa concha. Tá? As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos molúsculos e evitar a perda de água. Então essa é uma das características também para que serve essa concha. Então os molúsculos vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce e no meio terrestre e também úmido, né? Então a gente vai encontrar nesse caso aí esses moluscos em todos os ambientes, tanto no ambiente aquático quanto também no ambiente terrestre. Então, lembrando que a gente vai encontrar uma variedade muito grande desses organismos e eles vão estar distribuídos aí em vários ecossistemas, tá? Então, quase todos os ecossistemas a gente vai encontrar esse tipo de organismo. Então, o filo Mollusca é o segundo maior em números de espécies, aproximadamente 50 mil espécies, atrás apenas dos artrópodes, que é um filo que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, um filo com uma variedade muito grande. Então, esse é o filo que vai se aproximar ao filo dos artrópodes. Vamos lá. Características. Esses animais apresentam um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Então, 3 divisões básicas desses organismos é cabeça, pé e a massa visceral dele, tá? Então, na cabeça são encontrados órgãos dos sentidos, órgãos sensitivos, visão, todos esses órgãos que nos remetem aos órgãos dos sentidos, vão estar concentrados ali na cabeça. O pé é responsável pelos movimentos e em alguns animais, como o polvo, pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral é onde encontra-se todos os órgãos. Então os órgãos são encontrados ali na massa visceral. Mais à frente eu vou mostrar algumas imagens para que vocês possam identificar onde está a cabeça, onde está a massa visceral e os pés, ok? Tanto que até a classificação está relacionada aos pés. Os nomes vocês vão fazer a junção do nome à característica de classificação. Então vai ficar bem fácil de entender, beleza? Eu vou falar primeiro sobre todas as características, depois eu vou falar sobre a classificação. Aí vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá. Alimentação e sistema digestório. Os molúsculos possuem sistema digestório completo. Bom, na aula anterior a gente falou nos quinidários, que os quinidários possuíam boca, mas eles não possuíam o ânus, tá? Seria por onde o alimento que não foi absorvido, que não foi aproveitado, os nutrientes que não foram absorvidos, nesse caso aí, eles seriam eliminados, ok? Então, por isso que eu disse a vocês que nos quinidários, o tipo de digestão, nesse caso aí, seria uma digestão incompleta. Por quê? Porque ele não possui boca e ânus. Nesse organismo aqui, nesses organismos dos molúsculos, a gente vai encontrar a presença da boca e a presença também do ânus, tá? Portanto, a gente diz que o sistema digestório é um sistema digestório completo. Então, o organismo vai comer, o alimento vai passar por todo um tubo digestório, onde ele vai sofrer, claro, primeiro a ação mecânica, tá? Que é dos dentes, de alguns, né? Alguns possuem uma estrutura chamada de rádula, e esse alimento já começa a ser triturado naquela estrutura ali. Tá? Mas o alimento vai seguir no tubo digestório e ele vai sofrer a ação de enzimas. Enzimas, na realidade, são substâncias que servem para acelerar a quebra do alimento, tá? Até que esse alimento ele vai ser eliminado no ânus ou pelo ânus. Tá? Então, nesse caso aí, a gente chama de sistema digestório completo. Então, a presença da boca e a presença também do ânus, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. O
O alimento vai ser conduzido pelo tubo digestivo ou digestório, onde sofre as ações das enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes, professor, que palavra estranha é essa? Alguém já ouviu uma palavra céfalo? Céfalo vem de cabeça. Podes, pés. Professor, seria os pés na cabeça? Não seria bem pés, mas seriam tentáculos na cabeça, onde ele utiliza aquilo ali para que eles possam se locomover. A gente encontra isso aí no polvo, né? Então, o polvo ele vai ser classificado como cefalópodes, tá? Mas voltando para cá, vai ter um momento que eu vou falar especificamente sobre isso. Então, os cefalópodes e os gastrópodes, outra palavra também. Gastro vem de estômago. Podes, pés. Então, ele vai se mover através do estômago. Então, os pés dele vai estar na posição estomacal. Entendeu? Nessa posição que a gente tem aqui da barriga. Então ele vai deslizar pela barriga e a gente vai classificá-lo nesse caso aí como gastrópodes. Então voltando. Lembra que eu disse a vocês que alguns vão possuir um tipo de dente? A gente chama isso aí de rádula, tá? Então como estamos falando da alimentação, a gente já falou que os molúsculos eles possuem o sistema digestório completo. Não é isso? Mas aqui a gente está falando sobre já a dentição, que alguns possuem, outros não possuem. Tá? Então a gente vai encontrar nos cefalópodes, a gente vai encontrar presente também, nesse caso aqui, nos gastrópodes, mas nos bivalves a gente não vai encontrar. Tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então os cefalópodes e os gastrópodes apresentam rádula, uma espécie de língua com dentes afiados usados para raspar, nesse caso aí, os alimentos. Então eu até coloquei aqui uma imagem mostrando para vocês o que seria essa rádula para que vocês não ficassem voando, tá? Então eu botei a imagem de um caracol e nesse caracol, na boca, na parte aí inferior da boca, a gente vai perceber uma estrutura serrilhada muito parecida com dentes, tá? Então nesse caso aí, isso aqui é chamado de rádula. Então a rádula é uma estrutura que se situa na base da boca dos molúsculos. Com o qual raspam o seu alimento. Na realidade é constituído por filas de pequenos dentes curvos, tá? Então são dentinhos curvos, mas exceto nos casos dos bivalves, nesse caso aí a gente não vai encontrar esse tipo de estrutura chamada de rádula. Primeiro porque os bivalves são organismos que se alimentam através da filtração, tá? Então como eles filtram um alimento, então eles não possuem, nesse caso aí, essa estrutura parecida com o dente, chamada de rádula. Vamos lá. Respiração. Lembra que eu disse a vocês que os molúsculos são organismos que estão espalhados pelo planeta e eles estão ali vivendo em diferentes ambientes. Tá? Então, ambientes terrestres, ambientes aquáticos, então estão distribuídos. Como eles estão distribuídos em vários ambientes, claro, eles vão possuir também diferentes tipos de respiração. Beleza? Vamos lá. Respiração. Pelo fato dos molúsculos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, eles apresentam diferentes tipos de respiração, foi o que eu falei para vocês, em relação à distribuição dos ambientes que eles vivem. Respiração branquial, respiração pulmonar e respiração cutânea. Acredito que vocês já ouviram falar na branquial e na pulmonar, não sei se já ouviram falar na cutânea. Na realidade, essa palavra cutânea vem de cultus, que significa pele. Então esse organismo aqui ele vai respirar pela pele. Então é um tipo de respiração que a gente encontra nos anfíbios, tá? Os sapos, lembra que vocês, que algumas pessoas, não vocês, têm o costume de jogar sal em cima do sapo? Pois é. E aí o sapo sai ali fulo da vida e claro, ele pode até morrer com aquele tipo de ação que ele sofreu, porque ele respira também pela pele. Além dele respirar pelo pulmão, o pulmão dele, vamos dizer assim que o pulmão dos anfíbios são pulmões primitivos, então eles precisam do auxílio de algo mais para que eles possam respirar. Nesse caso aí a pele é que tem esse auxílio aí. Então a pele fininha aqui faz com que ele consiga respirar também pela pele e auxiliar o pulmão que não é lá um pulmão tão desenvolvido. Então esses organismos aqui, alguns também possuem esse tipo de respiração, beleza? Mas vamos lá. Respiração branquial é realizada pelos molúsculos
que vivem na água, como os polvos, lulas e as ostras. Respiração pulmonar está presente nos molúsculos que vivem em ambientes terrestres, como os caracóis. E a respiração cutânea ocorre nas lesmas, também são representadas nesse filo, as lesmas, que também vivem em ambientes terrestres, sob o solo e em árvores. Sistema circulatório. O sistema circulatório distribui nutrientes e oxigênio dos sistemas digestivos e respiratórios. O sistema excretor retira os resíduos metabólicos e os elimina. Professor, então, eu não entendi não, mas vamos lá. Vamos tentar falar de uma forma mais clara, ok? Então, quando a gente fala no sistema circulatório, a gente está falando de um sistema que serve para distribuir a todo o corpo, a todas as células do corpo, nutrientes. Então, na alimentação vai ocorrer a digestão, onde substâncias vão ser absorvidas, vão passar para a corrente sanguínea. Tá? Então, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente está falando de uma estrutura sanguínea que vai fazer com que tanto os nutrientes quanto o oxigênio que está sendo absorvido seja distribuído para todas as células do corpo. Beleza? Então, o sistema circulatório é aberto. Então, veja só. A informação que está aqui é dizendo que ele é aberto. Mas no caso dos molúsculos, na realidade, existem organismos que o sistema ele é fechado. Tá? Então, nos molúsculos, encontraremos sistema circulatório fechado e sistema circulatório também aberto. Vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Veja só, quando a gente fala sobre um sistema circulatório aberto, a gente vai falar que, em meio a essa distribuição de oxigênio, de sangue, existem lacunas. Lacunas que o sangue ele vai ser disperso e depois que ele vai encontrar novamente um caminho para que ele possa seguir. Beleza? Então, como está aqui, sistema circulatório aberto, o coração situa-se dorsalmente na massa visceral, as contrações do coração enviam para o corpo e o sangue que flui para os vasos e depois para as lacunas situadas entre o tecido. Então, nesse caso aí, um sistema fechado, ele não existe lacunas. O sangue ele vai do coração diretamente para todas as células. Então, vai ter os vasos sanguíneos, as veias, no nosso caso, as veias, e aí essas veias, claro, vão diminuindo até se transformarem em capilares, até chegar ali nas nossas células. Então, a gente está dizendo que ali é um sistema circulatório fechado. Então, está saindo do coração diretamente para as células. Quando ocorrem, nesse caso aí, essas lacunas que foram faladas aqui, então, o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas. Então, se está falando sobre lacunas, a gente está falando sobre um sistema circulatório chamado de sistema circulatório aberto. Beleza? Eu quero que vocês só compreendam que nos animais, em vários tipos de animais, vão existir sistema circulatório completo, sistema circulatório fechado, sistema circulatório aberto. Beleza? Vamos lá. A reprodução. A reprodução ela é sexuada, tá? Então a gente vai encontrar nesse filo aí, reprodução sexuada. A gente vai encontrar organismos que são machos, organismos que são fêmeas. E também a gente vai encontrar organismos que possuem os dois sexos ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso em aulas anteriores, só para vocês lembrarem. Então, dioicos. Organismos que são dioicos são aqueles organismos que possuem sexos separados. A gente vai encontrar o macho e a gente vai encontrar a fêmea. E os organismos que são monóicos, o professor está dizendo. Então, vai ser tudo em um único organismo. Então, ele é chamado até de hermafrodita, tá? Então, ele vai possuir sexo masculino e feminino num único corpo. Então, a gente chama de monóicos. Vamos lá. Os molúsculos apresentam reprodução sexuada com fecundação interna ou externa. Fecundação interna ou externa. Fecundação interna, eu estou dizendo que o organismo está injetando no corpo, em outro corpo, ou então no seu próprio corpo, o material genético, o espermatozoide. Beleza? E fecundação externa seria quando a fêmea libera o óvulo e o macho libera o espermatozoide. E esse encontro que a gente chama de fecundação, ele ocorre fora do corpo da fêmea. Beleza? Então, quando isso ocorre, a gente chama de fecundação externa. A palavra fecundação significa o encontro dos gametas, material genético masculino com o feminino, tá? Para a formação de uma célula chamada zigoto. Beleza?
Então, isso vai ocorrer ou de forma interna, no corpo da fêmea, ou de forma externa. Então, nesse caso a gente encontra os dois tipos também. Vamos lá, vamos reler. Na fecundação externa, os machos liberam o espermatozoide e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Bom, explicado. Reprodução dos molúsculos, reprodução sexuada, beleza? A gente não vai encontrar aí reprodução assexuada, não. É só sexuada. Vamos lá. Vamos lá, pessoas. Falar agora sobre a classificação. Existem 3 classificações para os molúsculos. Os gastrópodes, os bivalves ou pelecípodes e os cefalópodes, ok? Gastrópodes, bivalves, cefalópodes. Gastro vem de estômago, podes vem de pés. Bivalves, um time jogou o campeonato esse ano e ganhou pela 2ª vez o campeonato. Então ele vai ser bicampeão, não é isso? Ok. Valves, válvulas. Bivalves, no que ele possui 2 válvulas. Nesse caso aí, 2 compartimentos. Então, estamos falando de conchas nesse caso aí. Então ele vai possuir 2 conchas que se conectam. Então a gente vai chamar de bivalves. Cefalópodes, também falei sobre isso mais atrás, tá? Céfalo vem de cabeça, podes vem de pés. É como se ele tivesse pés na cabeça, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoas. Gastrópodes. Gastrópodes são molúsculos que possuem concha em espiral, constituída por uma única peça. São exemplos de gastrópodes os caracóis, caramujos, lesmas. Eles representam, na realidade, o maior grupo dos molúsculos, beleza? Os gastrópodes a gente encontra até o escargot, que serve como alimento, tá? Então é bem apreciado na culinária, na alta culinária. A sua massa visceral fica no interior da concha e constitui uma única peça, usam os pés para sua locomoção. Então a gente vai ver que a parte da barriga deles vai servir como os pés e vai existir, claro, pequenos pezinhos ali que vai fazer com que ocorra essa locomoção, tá? Então os gastrópodes são animais invertebrados que a gente vai encontrar no ambiente terrestre, beleza? Ok, aqui tem mais uma partezinha que eu coloquei sobre os gastrópodes, sobre a classificação. Características: apresentam o maior número de espécies, único grupo com representantes terrestres, além da água doce e do mar. Existem representantes de concha externa e expirada, com concha interna e reduzida, e até os sem conchas a gente vai encontrar dentro dos gastrópodes. Também apresentam pés rastejador achatados, como eu falei para vocês, gastrópodes. Então, na parte da massa visceral dele, ele vai conseguir se locomover, por isso que ele recebe o nome de gastrópodes. Gastro vem de estômago e podes vem de pés. Vamos lá, pessoas. Bivalves ou pelecípodes. Os bivalves são molúsculos de ambiente marinho formados por conchas articuladas e unidas por um ligamento. Já tinha falado isso para vocês, que na realidade os bivalves, essa palavra bi significa 2 e valves, válvulas. 2 válvulas que na realidade são 2 conchas, tá? Então são unidos por ligamentos, são exemplos de bivalves. Os mariscos, ostras e também as vieiras são exemplos de organismos que são bivalves. Também falei para vocês que eram os únicos molúsculos que não possuíam a estrutura chamada de rádula, que seria aquela estrutura muito parecida com o dente, que fica, claro, localizado na boca de alguns dos molúsculos. Então, nesse caso aqui, os bivalves é uma classe que a gente não vai encontrar esse tipo de estrutura, seria a exceção, tá? Então, entre as 2 conchas fica o corpo do animal, constituído pelo pé, massa visceral, o pé pequeno ou ausente. Dando continuidade ainda aos bivalves, apresentam um corpo achatado lateralmente e abrigado por uma concha, formado por 2 válvulas, possuem representantes marinhos de água doce. Muitas espécies apresentam pés musculosos e achatados, usados para escavar areia no local onde eles vivem. Vamos lá. Cefalópodes. Então, céfalo vem de cabeça, podes, pés. Os cefalópodes, eles não apresentam concha.
ou esta ela é interna, tá? Então tem até que dar uma retificada, vamos dizer assim. Eu tenho até que verificar isso aqui e alterar, fazer alteração para mandar para vocês, porque na realidade esse não apresenta aqui, ele está errado, porque alguns tipos apresentam sim. No caso dos náuticos, eles possuem uma concha, tá, que está bem presente. Então eles possuem concha, tá? Alguns possuem uma concha externa, outros uma concha interna, beleza? Então são exemplos de cefalópodes: polvo, lula, náutilos. São moluscos mais complexos, dotados de sistema nervoso bastante desenvolvido e olhos semelhantes aos dos vertebrados. Então, uma das características aqui que eu acho bem interessante que a gente encontra no cefalópodes é a capacidade de camuflagem. Então essas células aí, esse sistema nervoso complexo, eles identificam o local onde eles estão e faz com que as células do seu corpo, claro, adquiram uma coloração parecida com aquele ambiente, tá? Então quando eles chegam perto de uma situação de perigo, claro, eles chegam perto de uma alga, eles praticamente se transformam na alga. Então é um tipo de camuflagem perfeita. Então eles vão se camuflar e o predador que vai passar por ali dificilmente vai verificar que eles estão ali. Sem contar que alguns têm também outros sistemas de defesa. Então a camuflagem para esse tipo de organismos. Inclusive tem alguns polvos que realizam outro tipo de vamos dizer assim, de camuflagem, mas não seria bem uma camuflagem, a gente chama de mimetismo. Então a camuflagem é um organismo parecer com o ambiente, beleza? Isso é camuflagem. Mas um organismo, ele também pode parecer com outro organismo. Então um polvo pode parecer com outro animal, com um peixe que é mais perigoso que ele. Então a gente chama isso de mimetismo. Então mimetismo é quando um organismo tenta imitar outro organismo para que possa intimidar um predador, entendeu? Então isso é mimetismo. Então alguns também realizam esse mimetismo, além de realizar também a camuflagem. Vamos lá. Da cabeça partem tentáculos, em número de 8 nos polvos e 10 nas lulas. Os tentáculos têm ventosas que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato como uma rocha, tá? Então a gente vê aí que esses tentáculos têm tanto a função aí de alimentação, de busca do alimento, como também em sua proteção. O polvo possui, ligados ao intestino, glândulas de tinta. Também é outra característica aí que a gente vê que é relacionado também à defesa. Então, numa situação de perigo, o que é que o polvo faz? Ele libera a tinta, um jato de tinta preto, e esse jato de tinta faz com que o predador fique lá desnorteado, sem saber o que aconteceu. Enquanto isso, o que é que vai acontecer? O polvo vai fugir, tá? Vai fugar. Então é isso que ele faz. Ele libera a tinta, espera essa tinta, o organismo que está atacando ele vai ficar desnorteado e ele aproveita isso aí para fugir. Então, o polvo possui ligada ao intestino a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula expele tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo. Os cefalópodes e bivalves são animais invertebrados aquáticos, tá? Vamos lá. Continuando ainda sobre cefalópodes, botei mais algumas características aqui, para ficar mais fácil a aprendizagem de vocês. Então, reúne molúsculos mais especializados, todos os seus representantes estão restritos ao ambiente marinho, apresentam um pé modificado e transformado em tentáculos e em uma estrutura denominada de funil ou sifão, por onde o animal elimina jatos de água usados para sua locomoção, chamado de jato propulsores, tá? Ou jato propulsão. Então, claro, os seus tentáculos vão auxiliar na sua locomoção, mas ele vai poder também eliminar de dentro do seu corpo água em jatos. Isso vai fazer com que haja uma propulsão e faça com que o seu corpo ele se locomova dentro da água de forma mais rápida, tá? Então a gente chama isso de jato propulsão. E também tinta, usado para fugas, já falei, em situação de perseguição. Existem representantes com conchas externas, os náutilos, tá vendo? Concha externa, os náutilos, e com concha interna e reduzida, que nesse caso aí a gente encontra nas lulas, e sem concha, os polvos que não possuem, claro, conchas. Vamos lá. Olha só,
esse assunto ele vai ser bem pequeno mesmo. Não vou estender muito, nem vou aprofundar mais do que eu estou falando aqui não, beleza? Então, curiosidades. No Oceano Pacífico existem mariscos imensos, com mais de 1 metro de diâmetro e cerca de 300 quilos. As lulas podem chegar a 15 metros de comprimento. Olha o escargot que eu falei para vocês. O escargot é um tipo de caracol muito apreciado como alimento, é criado com cuidados especiais quanto à alimentação e à temperatura, a umidade do ambiente. Tá? Então não é só chegar e pegar um organismo lá em qualquer ambiente e se alimentar dele, não. Então, os que são utilizados para fins, vamos dizer assim, alimentícios, eles possuem todo um tratamento para que eles não transmitam, nesse caso aí, doenças, tá? Por quê? Porque existem alguns tipos de molúsculos que podem transmitir doenças também para os humanos. E eu pedi até no finalzinho uma pesquisa para vocês fazerem sobre isso, mas vamos lá. Bom, como disse a vocês, aula pequena, curtinha, atividade de fixação, vocês vão pesquisar sobre as doenças causadas por caramujos. Beleza? Próxima aula nós vamos falar sobre os anelídeos. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Um abração.